Bom, pessoal, temos aí a questão 5, e ela diz assim: em um campeonato de futebol participam 10 times. Se na primeira rodada todos os times devem enfrentar-se entre si, quantas partidas deve ter essa rodada? Bom, então vamos definir esse problema aqui, pessoal. Vamos preencher os dados que a gente consegue extrair desse enunciado. A gente está trabalhando com 10 times, certo? Que compõem o campeonato aqui de futebol. Então, a gente está trabalhando com 10 elementos. Lembrando que uma partida de futebol ela é composta por quantos elementos? Bom, a partida de futebol é jogada com 2 times, nem mais e nem menos, certo? Então, de certa forma, responder quantas partidas essa primeira rodada deve ter, se todos os times devem enfrentar-se entre si, é a mesma coisa que determinar a quantidade de formas de escolher 2 desses 10 times aqui, determinar de quantas maneiras distintas a gente pode selecionar 2 desses 10 times aqui para formar uma partida de futebol. Com isso, a gente vai ter determinado quantas partidas tem no total desse problema, certo? Vamos ver em relação a esse problema aqui, em relação aos problemas de elementos. Vamos saber se são todos distintos entre si. E vejam que são todos distintos entre si. Por quê? A gente está trabalhando com 10 times, então todos os 10 times são distintos entre si. E a gente sabe que uma partida de futebol não tem como esses dois aqui, ó, esses dois elementos aqui, eles têm que ser distintos entre si também. Porque eu não posso pegar um desses 10 e colocar para jogar contra ele mesmo, certo? Não posso considerar ele 2 vezes na mesma partida, ok? Então eu tenho que considerar 2 equipes distintas, por isso meus elementos são distintos. Bom, e vamos ver aqui, estudar agora para ver se a ordem dos elementos influencia numa partida, na constituição de uma partida por 2 equipes ou não. Ou seja, se a ordem como eu vou selecionar eles para fazer a partida vai influenciar na distinção de uma partida para outra, certo? Então vamos pensar aqui, por exemplo, considerando aí o São Paulo e Corinthians, por exemplo. Então, a gente sabe que como São Paulo e Corinthians fazem parte desses 10 equipes, quer dizer que eles têm que se enfrentar na primeira rodada. Pessoal, vocês vão notar que não há diferença de eu escolher o São Paulo primeiro ou o Corinthians para fazer, ou escolher primeiro o São Paulo e depois o Corinthians, como escolher o Corinthians primeiro e depois o São Paulo para fazer a partida entre eles. Porque no final das contas a gente vai ter uma partida definida por essas duas equipes. Considerar São Paulo e Corinthians e São Paulo, como eles vão jogar uma única vez na primeira rodada, quer dizer que não faz diferença, certo? Porque eu vou ter a partida entre essas duas equipes, né? E é o que vai me importar é o resultado dessa partida, certo? Porque eu quero a partida entre São Paulo e Corinthians. Tanto faz se eu escolhi primeiro, considerei primeiro o Corinthians, como em segundo São Paulo, ou São Paulo em primeiro, foi sorteado primeiro para jogar contra o Corinthians. Não faz diferença. Vejam que ele não falou nada sobre campo, quem tá mandando, o jogo vai ser na casa de quem, certo? Se isso influenciasse, aí sim a ordem importaria. Mas vejam que no caso aqui ele está considerando apenas o jogo entre essas duas equipes, certo? Para você ter um jogo entre essas duas equipes, tanto faz se eu escolhi primeiro São Paulo quanto Corinthians em segundo, como Corinthians em primeiro e São Paulo em segundo. Porque eu vou ter uma partida dessas duas equipes. Não é uma partida distinta, certo? Uma partida distinta dessa seria se eu considerasse outra equipe no lugar de uma das duas. Aí sim seria uma nova partida. Mas em relação à ordem dos elementos, não importa, certo? Então quer dizer que a ordem não importa para esse tipo de problema. Então vejam que aqui essas características aqui me caracterizam um problema de combinação, porque essa quantidade é menor ou igual a essa. Todos os elementos são distintos e a ordem não importa, quer dizer que a gente está trabalhando com um problema de combinação. Então, resolver isso daqui é basicamente resolver isso, ou seja, determinar de quantas formas distintas eu posso escolher 2 de 10 equipes, ok? Bom, mas se é um problema de combinação, basta utilizar a formulinha da combinação. Para resolver isso, muito fácil, basta substituir aonde tem n por 10 e aonde tem k por 2, certo? Que é o que eu tenho aqui, foi o que eu fiz. O que eu resolvo primeiro? Sempre o que está em parênteses primeiro. Então, 10 menos 2, 8, certo? Então, o que eu vou fazer a partir daqui? Vou pegar o 10 fatorial e abrir
o 10 fatorial, que é o maior fatorial aqui da minha operação, certo? E abrir até o maior do de baixo, certo? Do de baixo aqui da minha fração. Então, 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Por que eu fiz isso? Para eu poder simplificar com esse 8 fatorial aqui. 8 fatorial dividido por ele mesmo é 1, e 1 vezes alguma coisa é alguma coisa. Então, quer dizer que sobra em cima 10 vezes 9, e embaixo sobra 2 fatorial, só que 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, certo? Então, 10 vezes 9, 90. 2 vezes 1, 2. 90 dividido por 2, 45. Quer dizer que, então, existem 45 formas distintas de se escolher duas equipes de 10 para fazer uma partida. Com isso, a gente determinou, então, que a primeira rodada vai ser formada, então, por 45 partidas. Quer dizer que em um campeonato de 10 times, onde na primeira rodada todos os times devem enfrentar entre si, quer dizer que o número de partidas dessa primeira rodada terão 45 partidas, certo? Então, com isso, eu resolvi para vocês a questão número 5. Vou trabalhar com vocês a número 6 no próximo vídeo. Um abraço. Fui!